Olá pessoal, espero que estejam bem. A gente vai hoje então para a segunda aula do nosso curso. A gente vai continuar um pouco da temática que a gente falou na semana passada. Então hoje a gente vai vai começar a se aprofundar nas questões do clima, mas com uma ênfase nas glaciações. Lembra que a gente comentou na aula passada que o período quaternário ele é marcado pelas glaciações? Então a gente vai falar bastante desse tema aqui hoje. E essa aula é muito inspirada na aula de um hoje um grande amigo, né, que foi meu orientador por 10 anos. E roubei vários slides dele aqui para essa aula. Quase uma homenagem aqui, um dos maiores sedimentólogos do Brasil. Então, para a gente entender um pouco o contexto das glaciações, a gente precisa ir para viajar no tempo e no espaço, porque para a gente aqui no Brasil isso é muito intangível. Raramente neva em algum lugar do Brasil, mas a gente não tem nem acumulação de neve, né? No outro dia já derrete. Então, para a gente não parece algo relevante, por que estudar isso? Mas quando a gente pensa na Europa, a gente tem uma importância grande das glaciações. Então, para começar essa aula, a gente vai fazer um parênteses que vai contar um pouco dessa importância das glaciações na paisagem da Europa e no próprio desenvolvimento da ciência em torno disso. Então a gente volta ali para 1800 a 1873. A gente vai falar um pouco da teoria glacial, que foi proposta aqui por Louis Agassiz, um suíço. E a gente vai ver como que ele chegou nessas ideias e o que se pensava até então antes das ideias dele. Mas aí a gente começa com um passeio aqui pelas paisagens europeias. A gente tem lá esses Alpes, por exemplo, essas cordilheiras elevadas aqui de montanhas, e a neve é muito presente. Então essas geleiras, esses acúmulos de gelo, eles fazem parte da paisagem. Isso é muito diferente do que a gente tem aqui. Então, por exemplo, você vai para a Serra do Mar, você não tem essas feições pontiagudas, sem vegetação, tá vendo? Não tem uma vegetação cobrindo. Então a própria paisagem é moldada pelas geleiras. E isso começa a despertar atenção. Né? E a gente volta também para uma época em que a geologia se confundia muito com a aventura, era assim uma exploração, então era muito romantizado também, era muito romântica, mais até do que é hoje. E esses pesquisadores, aí era quando estava surgindo a própria geologia como ciência, nessa mesma época, né? E começavam a olhar a paisagem, não só a geologia, né? A geomorfologia, e tentavam entender a paisagem à luz do que eles sabiam naquela época. Uma paisagem muito diferente da que a gente tem aqui. Então, por exemplo, você tem lá essas montanhas sem vegetação, com o vale no formato de U. Olha só que interessante, os nossos vales aqui têm um formato de V. Mas lá, como eles são esculpidos pelo gelo, eles ficam com esse formato arredondado. Tem esses lagos na beira de geleiras. Então é uma paisagem dominada aí pela presença do gelo. É legal que a gente pode pegar aí registros históricos, pinturas, por exemplo, desse glaciar, que é bem famoso. E você vê ele aqui em 1900 na pintura. Você vê aqui é uma pintura também, entre 1890 e 1900. 1907, e olha ele neste século. Uma quantidade bem menor de gelo, olha só. É um retrato, né, de 1907, uma fotografia recente. Então, isso é outra coisa que chama atenção também, né? Essa movimentação, a geleira diminui, ela aumenta. E até pouco tempo atrás não se tinha muitas explicações para isso. Isso era motivo de questionamento. Então, tem aí pinturas e essas questões aparentemente sem explicações, por exemplo, esses caminhos paralelos retratados aqui nessa gravura, despertavam muita curiosidade, muito interesse. Outra coisa na paisagem, principalmente do norte da Europa, que é muito comum, é terrenos planos, então um relevo bem plano, com blocos gigantes perdidos no meio da paisagem. E muitas vezes esses blocos são de rochas diferentes da rocha que está embaixo. Isso chama muita atenção também, como que numa paisagem tão aplainada, tão regular, você encontra esses blocos perdidos aí no meio.
Além disso, você encontra também em rochas, assim, no chão, no piso, marcas, sulcos, tá vendo? São como traços, como riscos, como se tivesse arrastado alguma coisa em cima dessa superfície que está polida. E você tem a própria feição das geleiras, mesmo dos glaciais aí em cima do continente. Então essas coisas começaram a chamar muita atenção das pessoas que estavam pensando entender a paisagem naquela época, né? E aí, como que se explicavam essas feições antes da teoria glacial, né? A gente tinha esses blocos perdidos, lagos que apareciam e desapareciam, rochas e montanhas riscadas, essas coisas que eu mostrei para vocês agora, né? Então a gente precisa atender também o contexto histórico do avanço do conhecimento. Nessa época, a gente tinha ali o começo, né, do iluminismo, a ascensão da física newtoniana. A gente tinha essa questão ainda muito romântica da ciência, a gente tinha uma influência muito forte da religião, expressa aqui por essa pintura de Michelangelo, desculpa, de Da Vinci, São Miguel Arcanjo de Da Vinci, uma pintura de Da Vinci. Então a gente vai usar esses símbolos aqui para representar essa disputa que existia na época entre ciência e religião. Então, ali por volta de 1680, a gente precisa entender bem esse contexto da época. As pessoas na Europa morriam de frio. As geleiras estavam no que é chamado uma pequena idade do gelo, aqui por volta de 1600, 1700, o momento em que as geleiras se expandiram e a Europa começou a ter problemas de frio. Eles morriam de fome porque perdiam as plantações, as geleiras expandiam, tinha muita avalanche. Então, eles tinham naquela época a ideia de que as geleiras eram muito ruins e as pessoas morriam por causa disso. Chegou ao ponto de um bispo, esse caso ficou famoso, que ele exorcizou uma geleira, porque eles consideravam que eram espíritos maus ali, era um demônio. De fato, se você for ver a Divina Comédia de Dante Alighieri, o inferno é representado aqui nessa figura, ó, como um lugar gelado. O inferno tem várias camadas, mas a camada mais profunda ali era gelo. O inferno era gelado. Por quê? Porque naquela época as pessoas morriam de frio, elas passavam fome por causa do frio. Então, natural atribuir o frio a uma coisa ruim. Então, para eles tinha até esse caráter místico, né? E aí, como se explicavam essas trilhas paralelas aqui nas montanhas? Bom, uma explicação que a gente poderia pensar hoje, são bordas de lago, praias, antigas praias, mas cicatrizes de escorregamento, não, mas o que eles pensavam na época é que poderiam ser caminhos do gigante Fingal, isso é uma lenda nórdica também, e eles atribuíam, a mitologia, né, sempre ajudava o ser humano a explicar aquilo que ele não conseguia entender. Então seria o caminho desse gigante, ele ficaria andando por ali e faria essas trilhas, né? Tá aí a casa dele. Bom, e os blocos? Como que a gente explica, por exemplo, você tem um bloco de granito em cima de um calcário? Esse granito teria que ter vindo de longe. Isso levantava suspeitas também. Pelo pouco que se conhecia das rochas naquela época, isso não fazia muito sentido. Então, o pai aí da geologia, James Hutton, ele chegou a criar hipóteses para esses blocos. Ele achava que eram glaciais de um tempo em que os ápices eram mais altos. Então, naquela época, se começava a esboçar a teoria de tectônica, de movimentação das placas e de surgimento das montanhas, e ele puxou para esse lado a explicação, então deveria ter uma montanha maior que foi erodida aqui e ficou esse restinho dela. O que a gente vai ver depois que não é bem isso, mas pelo menos já era uma tentativa de uma explicação com fenômenos geológicos, né? Na mesma época, tinha uma corrente dentro dessa disputa científica que é chamada de catastrofismo. É a ideia de que tudo acontece na natureza a partir de grandes eventos, de grandes catástrofes. E isso hoje, algumas coisas continuam se vendo que faz sentido, algumas coisas de fato acontecem em eventos catastróficos, episódicos, mas foi o prato cheio para a religião conseguir se apropriar do discurso, né? Então, pronto, perfeito. Então, o catastrofismo é a ciência que faz sentido, e a mais recente catástrofe natural foi o dilúvio de Noé. Então era sempre essa tentativa de explicar as coisas a partir do ponto de vista da religião católica, né?
E aí nasce, então, acontece o casamento dessa parte do que se buscava ser ciência com a religião, né? Era a desculpa perfeita. Bom, então tinha essa bagunça de fenômenos e processos que não se entendiam muito bem e tinham explicações que não pareciam tão razoáveis, né? Aí começaram a surgir ideias um pouco melhores. Então, por exemplo, o Goethe, aí por volta de 1800, ele propôs uma ideia de que houve uma época de grande frio na Europa, durante a qual a Alemanha ficou sob um lençol de gelo. Degelo, ou seja, a hora que esse gelo derrete, tempestades levaram jangadas de gelo com granitos para o sul, onde esses granitos se depositaram. Então ele arrumou uma explicação interessante para esses blocos. Ele dizia que as geleiras tinham se expandido carregando esses blocos que no degelo ficavam para trás. Fazendo um parênteses dentro do parênteses, esse termo jangada de gelo, ele é usado até hoje, foi usado 150 anos depois por um trabalho que ficou muito famoso desse simpático rapaz aqui, que é o Heinrich, que publicou em 88, um trabalho em que ele encontrou na costa de Portugal vestígios de sedimentos trazidos por icebergs. Então essa figurinha de cima, ela está representando isso aqui para a gente. A geleira, ela vai arrastando o material do fundo, vai incorporando no gelo. Na hora que essa geleira chega no mar e solta os icebergs, eles vão transportando esses sedimentos que estavam lá no continente. Então, por exemplo, às vezes no meio do oceano chega um sedimento grosso que você não consegue explicar, nossa, como é que aquele material está ali? Aqui representado na imagem, essa camada cinza, beijinha, são sedimentos finos. Então, o que esse pesquisador e seus colaboradores perceberam? Que eles encontravam num testemunho marinho coletado no fundo do oceano, a mais de 1000 metros de profundidade, na costa de Portugal, eles encontravam esses sedimentos que teriam sido trazidos por geleiras. E ele chamou isso de Ice Rafted Debris. Em inglês, raft é jangada, seria detritos, sedimentos carregados por jangadas de gelo. Essa foto da esquerda, ela mostra um iceberg carregando uma enorme quantidade de sedimento. Olha aqui, tem até um bloco, talvez de alguns metros aqui. Então, esse material vai boiando, na medida que ele derrete, esse sedimento vai para o fundo. E o que ele percebeu? Então, ele analisou esses sedimentos lá na costa de Portugal e viu que eles tinham cara, assim, de um sedimento formado num lugar frio. E aí ele comparou, vamos entender essa figura aqui. Embaixo a gente tem aqui a época, então presente até 80 mil anos atrás. No eixo Y da esquerda, a gente tem a porcentagem de foraminíferos. Está aqui na fotinho da esquerda, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de um foraminífero. E essa espécie, ela gosta de água gelada. É uma espécie típica de água gelada. E o que ele observou ao longo desse testemunho coletado no fundo do oceano? Lembra que a gente falou na aula passada? Testemunhos são grandes tubos cravados no sedimento no fundo do oceano. Ele viu que tinha momentos em que aumentava a quantidade desses foraminíferos que gostam de água gelada e, ao mesmo tempo, aumentava a concentração daqueles sedimentos que pareciam ter sido formados em lugares frios. Então, olha só que legal. Nos mesmos intervalos, chega foraminífero de água gelada, chega o sedimento trazido pelos icebergs. O que você interpreta daí? São momentos em que as geleiras expandem, porque hoje não chega iceberg na costa de Portugal. Os icebergs derretem muito antes de chegar na costa de Portugal. Para o iceberg chegar na costa de Portugal, precisa que o hemisfério norte esteja mais frio, que as geleiras estejam mais expandidas e consigam lançar esses icebergs mais longe. Então, só fazendo esse parênteses, que esse termo tem 150 anos, mas é usado até hoje, nessa ideia das jangadas de gelo. Então, voltando aqui para a teoria glacial, em 1838, o Luiz Agassiz ele propõe então uma teoria que juntava todas essas dúvidas e respondia a elas de uma única forma, sem precisar de dar várias explicações. O que ele propunha? Bom, essas trilhas paralelas, o que elas seriam? Seriam antigas marcas de lagos glaciais. Seria essa marca que, tá vendo? A gente vê nessa representação aqui, isso aqui é uma pintura, né? Uma marca horizontal aqui no morro, isso é formado pela própria geleira. Então, mesmo que hoje você não veja a geleira naquele lugar, você tem uma evidência de que ela esteve ali, você tem essa marca erosiva no morro.
isso seria formado pela própria geleira, não por um gigante caminhando por ali. Deixa isso para lá, achei que eu tinha apagado esse slide. Lembra que eu falei do chão polido, com essas estrias, com esses sulcos, esses riscos? O que seria isso? Esses grandes blocos de gelo arrastando pedras sobre o chão. Então imagina que passou por exemplo, essas pedras estão em volta, toneladas de gelo, um bloco gigante de gelo, que ele caminha devagarzinho, né? Ele vai fluindo, vai arrastando no chão esses fragmentos. Isso vai causando essas marcas. Aqui mais exemplos, né? A superfície pode ficar polida, pode ficar com esses riscos. Então, essa ideia de que em algum momento as geleiras se expandiram, elas carregavam aqueles blocos enormes, elas arrastavam no chão, pulindo a rocha que está ali no chão e deixando as marcas, quando tinha um seixo, uma rocha um pouco maior, na base da geleira ela era arrastada fazendo esses buracos. Então a gente começa a explicar várias coisas com uma ideia só, né? Uma teoria unificadora. Então esses vales em U, o que é isso? O movimento da geleira. Quando ela passa por aqui, ela vai erodindo a parede do vale e deixa esse formato em U. A gente tem vários produtos de erosão glacial. Por exemplo, esses círculos que ficam quando a neve derrete. Então, mais uma feição típica de um lugar que já teve geleira. A gente já falou dessas linhas. E a gente tem também produtos de deposição glacial, que o Agassiz começou a perceber que ao redor da geleira ficavam grandes montanhas de sedimento. Ela vai empurrando o material, tá vendo que tem como se fosse uma lombada aqui na lateral? Ela vai empurrando esse sedimento. Imagina, a gente está falando de toneladas de gelo sendo arrastados na superfície. Então, vai empurrando o sedimento para o lado e vai formando, esses depósitos são chamados de morainas. Então, você tem essas morainas aqui na lateral da geleira. Lembra que geólogo é sempre muito criativo, desde sempre, então é uma moraina lateral. Você tem essas morainas na frente da geleira, que são as morainas frontais. Um esqueminha aqui mais simplificado. Então, você tem essas lombadinhas e o que elas representam? Está aqui o nome terminal. A geleira expande até aqui e na hora que ela começa a contrair, ela deixa para trás essa lombada. Então isso marca também a máxima expansão da geleira, até onde ela chegou. Guarda essa informação que a gente vai usar ela daqui a pouco, isso é muito importante. Isso dá uma área inteira de estudo que é a glaciomorfologia, o estudo dessas formas produzidas por geleiras. O glácio, então glaciar, é sempre relacionado ao gelo. Você tem aí esse terreno enrugado, parece que pegou assim um tecido e amassou, né? É justamente esse sedimento empurrado pela frente da geleira. E a gente sabe que essa última lombadinha é até onde a geleira chegou. Tem outros produtos de deposição também. Tá vendo essa lombada comprida maior? Isso é muito interessante, chama esker. Tem muitos nomes que são nórdicos, assim, porque é um mais comum na paisagem lá. São rios que correm por baixo da geleira. Infelizmente a gente não vai conseguir fazer essa aula de campo esse ano, a gente ia visitar essa geleira. Brincadeira, não. Mas tem várias geleiras que você consegue entrar nesses rios, a água descongela na base da geleira e ela começa a correr fazendo rios. E esses sedimentos que vão sendo acumulados aqui ficam preservados mesmo depois que a geleira sumir. Não me parece uma boa ideia explorar um lugar desse com uma tocha. Mas, enfim, depois que a geleira vai embora, fica só essa lombada dos sedimentos que foram acumulados nesse rio subterrâneo, nesse rio debaixo da geleira. Então, para a Europa, as geleiras são muito importantes. A gente não tem nenhuma dessas paisagens no Brasil, não tem esses depósitos, pelo menos em rochas recentes, tem rochas mais antigas. Então, para a gente, isso é uma paisagem que nunca despertaria interesse aqui. Mas para eles lá é muito importante, faz muito parte dos depósitos que eles observam lá. Então a gente tem esses rios que se formam também na frente das geleiras, que são rios com depósitos bem característicos, tem esses canais que se espalham, uma mistura de material grosso com material fino. Então, essa teoria das geleiras se expandirem contra ele começou a explicar muitas coisas que eles viam lá. E isso foi muito bom, porque sempre que você tem uma teoria que junta várias coisas, ela ganha peso, né? Ganha força. E você tem, por exemplo, depósitos de lago que de repente tem um bloco gigante. Qual que é a explicação para isso? É parecida com aquela do Testemunho Marinho. Você tem um iceberg
que vem, derrete e joga aquele bloco gigante no meio de um lugar que você só tinha lama, só tinha sedimento fino. E esses depósitos começaram a chamar a atenção de vários pesquisadores em lugares diferentes da Europa. Então, começou a se estudar assim, como que a gente define um período glacial versus um interglacial? Então, se a gente pensa, por exemplo, hoje, em Londres, um período interglacial. O que é o interglacial? É entre duas glaciações, entre duas expansões da geleira. Então, talvez hoje a gente deveria chamar de pós-glacial, porque a gente está vindo de uma glaciação, mas a gente não sabe se vai chegar em outra em função das nossas interferências no clima, né? Mas você olha então aqui, por exemplo, Londres, um clima frio hoje. Se você olha Londres 120 mil anos atrás, no rio Tamisa, que corta Londres, tinha hipopótamo, rinoceronte, mastodonte, alguns cervídeos. Ou seja, até um clima mais quente do que hoje. Hoje você encontra esses mesmos animais na África. Como que a gente sabe que eles estavam lá então? A gente encontra fósseis. Na margem do rio Tamisa você encontra fósseis de hipopótamo, mas você data das 120 mil anos atrás. Então comecem a guardar essas datas. 120 mil anos atrás foi outro período interglacial, ou seja, um período entre duas glaciações. Lembra que a gente falou de subida do nível do mar também? Então, consequentemente, 120 mil anos atrás, foi um outro momento do nível do mar mais alto que o atual. Lá você encontra, então, esses fósseis desses animais que não existem mais hoje. Não existe hipopótamo na Inglaterra hoje. Você tem esses vestígios, por exemplo, nesse conglomerado famoso chamado conglomerado de Barrington. Você tem aqui, ó, por exemplo, vértebra cervical de um cervídeo, tem metacarpo de bisão, canino inferior de hipopótamo aqui no C, vértebra de hipopótamo. Então você vê que tinha uma fauna completamente diferente da que existe lá hoje, uma fauna de clima quente. Então olha só que interessante, a gente começa a recuperar essas informações do passado. E a gente tem os períodos glaciais. Então, depois desse período interglacial, teve um longo período glacial em que essas geleiras teriam se expandido. Então, está aqui uma reconstrução do que teria sido esse aumento das geleiras aqui na região da Europa, principalmente. Então, você teria essas capas de gelo cobrindo grandes partes do continente. Está aqui uma reconstituição da América do Norte. Você vê que cobria todo o Canadá e uma boa parte dos Estados Unidos. E aí você talvez esteja se perguntando, mas como é que a gente faz essa reconstituição? Como é que a gente sabe até onde a geleira chegou? Bom, lembra daqueles depósitos que a gente viu? É a partir daquele material que a gente consegue inferir. Então, por exemplo, quando você olha esses lagos, esses grandes lagos aqui, você pode começar a supor, poxa, será que eram lagos glaciais formados aqui quando as geleiras barravam a passagem de um rio? Como a gente vê aqui nessa imagem. Outra coisa, se a gente olha, por exemplo, aqui ó, perto dos grandes lagos nos Estados Unidos, essas minhoquinhas estão representando aí nesse mapa as morainas terminais, aquele depósito que a geleira deixa quando ela chega na sua máxima extensão e volta. E aí você data esses depósitos e vai chegar lá na idade de 18 mil anos, que seria então, 18 mil anos atrás, esse depósito estava se formando, ou seja, geleiras expandiram, empurraram esse sedimento. E a gente consegue dizer, então, onde a geleira chegou e quando ela esteve lá. Isso é muito legal. É a partir daí que a gente determina um máximo glacial. E os próprios grandes lagos aqui, eles são formados a partir dessa erosão glacial. Então, olha só que interessante, a gente tem evidências na paisagem de que as geleiras já se expandiram aqui para essa região. Então, fazendo uma animação aí, um quadrinho, né, a gente teria aí de 18 mil anos para cá, do último máximo glacial para cá, a geleira recuando, né, até chegar no que a gente tem hoje. Então, olha só que interessante, né? E a gente tem não só esse registro dos sedimentos, mas tem registro também de pólens, de plantas, de vegetação de tundra. Vegetação de tundra é aquela vegetação que está perto ali das geleiras, em lugar frio. A gente consegue, por exemplo, no fundo do lago, encontrar pólens dessas plantas que hoje não vivem mais lá. São plantas de clima frio. Então isso monta para a gente uma historinha de que, olha, então, 18 mil anos atrás, as geleiras estavam nessa região, a vegetação era outra, e a partir de 18 mil anos para cá, essa geleira começou a recuar. Isso vai ficando registrado nos sedimentos, isso vai mudando a vegetação. Isso representa uma mudança climática maior, né?
Então, de novo, só uma reconstituição global. A gente tem no último máximo glacial o Polo Norte com o gelo expandido aqui. E a gente tem hoje a geleira bem mais restrita, que é a Groenlândia, né? No Canadá ainda neva bastante, mas a geleira derrete, a neve derrete no verão, né? Ela não vai aumentando. Então olha só que interessante, a gente começa aí com observações da paisagem, começa com explicações meio malucas para as feições que eram observadas e de repente surge uma teoria que consegue amarrar tudo isso. E aí, com base em muitos sucessivos estudos, a gente consegue determinar até onde essas geleiras chegaram. E isso começa a ficar muito interessante. Então, por exemplo, na Alemanha, esses dois simpáticos senhores aqui reconheceram 4 eventos de glaciação, que eles deram nomes aqui em alemão, Gans, Mindel, Ries e Wurm, com base nos sedimentos. Eles falaram, bom, então a gente tem registro de 4 vezes que a geleira expandiu e retraiu. Então olha só que interessante, em 1900 eles já reconheceram pelo menos 4 eventos de expansão e contração das geleiras, ou seja, 4 períodos glaciais e 4 períodos interglaciais, ou 3 interglaciais e 1 pós-glacial. E da mesma forma isso foi reconhecido também no Reino Unido, com outros nomes, mas se reconheceu também esses 4 eventos de expansão e contração das geleiras. Naquela época ainda não se tinha como datar esses eventos, né? Mas mais para frente começou a se ver que existia um intervalo de tempo de cerca de 200 mil anos entre 2 estágios glaciais e 2 interglaciais. A gente vai abordar bastante isso em outras aulas, né? Então a gente tem, por exemplo, essa última expansão aqui no último máximo glacial. Mudou toda a vegetação, enfim, isso que a gente já discutiu. Está aqui o que seria um mapa da vegetação naquela época. Então você tem o glacial, tundra, estepe e florestas. Você tem toda uma migração para sul aqui desses biomas. Isso ficar registrado aí nos pólenes. Tá, então o que a gente falou hoje? A gente falou sobre as glaciações, porque elas são fundamentais para a gente entender quase tudo que a gente vai ver ao longo dessa unidade curricular, como que a gente caracteriza essa glaciação, que é muito importante para entender o quaternário, essas oscilações, né, entre expansão e diminuição da geleira, elas vão, como eu mostrei rapidamente, a gente vai discutir em outros aspectos, controla distribuição da vegetação, distribuição da fauna, está relacionado com o controle do clima do mundo inteiro. E isso levanta uma pergunta que vai ficar para a aula que vem. Afinal, o que controla o clima? Então a gente já viu historicamente como a gente desenvolveu a gente, eu digo enquanto ciência, enquanto sociedade, desenvolveu esse conceito das glaciações. E aí a partir de agora a gente vai entrar mais a fundo na parte climática para entender o que gera esse aumento e diminuição das geleiras. Então isso vai ser o tema aí das próximas aulas, né? Só para dar um gostinho, a gente vai falar de 2 tipos principais de fatores que alteram. Eu vou encerrar nessa figura, a gente retoma dela na aula que vem. Então a gente tem fatores que são extraterrestres, ou seja, que estão fora da Terra, que controlam o clima na Terra, e a gente tem fatores terrestres, que dependem da própria dinâmica da Terra para controlar o clima. Então o que a gente tem é uma união desses fatores controlando o clima. E é a partir daí que a gente vai seguir nas próximas aulas. Então, ficamos por aqui hoje. Vejo vocês na aula para a gente discutir esses tópicos. Até lá!